senhores conselheiros presidente, senhor procurador, doutor Rafael, senhora secretária, senhores advogados aqui presentes, um bom dia para todos. Desejo que sejam bem-vindos a essa sessão de julgamento. Registro inicialmente que Francisca Marta de Souza, eu aqui investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários deste órgão de julgamento, conduzirei na forma regimental esta sessão de julgamento por videoconferência. Informo que as sessões de julgamento não presencial por meio de videoconferência encontram amparo legal nas portarias 145/2017, Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários, e na portaria 140/2001. A modalidade, então, implementada, resguarda todas as garantias constitucionais das partes no processo administrativo tributário. Ainda de mencionar que nesta sessão julgaremos processos administrativos tributários que foram interpostos através do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103.2 da Lei 15.614 de 2014, que ancora-se em caso de divergência entre a resolução recorrida e outras resoluções do Conselho de Recursos Tributários, ou seja, das próprias câmaras, de câmaras diversas, ou da própria Câmara Superior, quando tiverem apreciado matérias semelhantes. Para início propriamente dito dos trabalhos, solicito à secretária Ana Paula que averigue a existência do quórum regimental para fins de instalação da presente sessão, identificando os conselheiros que aqui irão participar desta sessão. Secretária Ana Paula, por favor. Pois não. Bom dia a todos. Para início da 11ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, em 1º de junho de 2021, estão presentes a doutora Francisca Marta de Souza, como presidente da Câmara Superior, o primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, segundo vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva. Estão presentes os conselheiros presidentes Francisco Wellington Ávila Pereira e José Augusto Teixeira. Presente o excelentíssimo senhor procurador do Estado, doutor Rafael Lessa Costa Barbosa. Estão presentes os conselheiros Michel André Bezerra Lima Gradivol, Mônica Maria Castelo, Henrique José Leal Gereissati, José Willame Falcão de Souza, Leilson Oliveira Cunha, Felipe Augusto Araújo Muniz, Ricardo Valente Filho, Felipe Pinho da Costa Leitão e Sandra Arraes Rocha. Presente secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Também presente a representante legal da recorrente, da empresa Durametal S.A., doutora Alice Gondim Salviano de Macedo. Também presentes a essa sessão, a doutora Natália Saboia e o doutor Marcos Monte. É só, presidente. Verificado o quórum regimental, dou então por aberta a presente sessão e passo a ordem do dia. Indago a secretária se, dentre as resoluções disponibilizadas aos conselheiros para aprovação, se foi recepcionada alguma alteração ou sugestão. Se assim estiver sendo, por favor, que faça a indicação das respectivas resoluções. Presidente, foram enviadas para homologação as resoluções referentes aos processos de números 360/2017, Metalúrgica Hispano, da conselheira Maria Lineide Silva e Souza, e processo de recurso 5671/2017, da empresa Albuquerque Amorim, do conselheiro Carlos Pierre. Nenhuma sugestão de alteração recebida, presidente. Ok, não havendo nenhuma alteração de sugestão recebida, fica então aprovada referidas resoluções. Continuemos nossa sessão com o julgamento dos processos pautados, anunciando assim o primeiro processo da pauta. Processo de recurso extraordinário 82/2013, auto de infração 2012-13073, recorrente Durametal S.A., recorrido Estado do Ceará. Resolução paradigma, que é da 4ª Câmara, que não é paradigma, que a resolução recorrida é a 117/2018, da 4ª Câmara. E as resoluções paradigmas, a 23, a 148, eu estou vendo aqui a 117, se é a recorrida ou se é a paradigma. Eu acho que está faltando aqui na pauta. Ok?
Bom, mas nós temos já as paradigmas 23, a 22 e a 148 aqui, que trata pela extinção do processo. Certo? Presidente, a resolução recorrida é 89/2019. 89/2019, que ela não está aqui. 89/2019, obrigada. E as demais, anunciando novamente, são resoluções paradigmas. A 117/2018, a 23/2018, a 22/2019 e a 148/2018. Okay? Conosco aqui para sustentação oral do recurso, doutora Alice Macedo, presente também doutora Natália e doutor Marcos Monte, a quem eu desejo as boas-vindas a esse Conselho de Recurso Tributário. Conselheiro aqui, relator do processo, doutor Felipe Augusto Araújo Muniz, a quem já passo a palavra para o seu relato. Obrigado, presidente. Senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador do Estado, advogados aqui presentes, estagiários, sejam todos bem-vindos e bom dia a todos. Vou iniciar aqui o relato do processo, conforme já anunciado pela presidente. Trata-se de uma autuação lavrada em 7/11/2012, tem como acusação fiscal a falta do recolhimento do imposto sobre energia elétrica de outro estado, ICMS substituição tributária, no exercício de 2007, sobre uma base de cálculo de R$ 4.681.544,97, que ocasionou o lançamento a título de principal do valor de R$ 1.264.017,14. Importa destacar que o auto de infração foi lavrado com a finalidade de evitar a decadência dos créditos tributários. Haja vista que, à época da lavratura do auto de infração, a autuada se encontrava sob os efeitos da decisão liminar, de decisão judicial liminar, concedida em mandado de segurança, e lhe possibilitava realizar as operações sem o destaque do ICMS. Em sede de julgamento de primeira instância, o auto de infração foi julgado procedente. O julgador singular não acatou a alegação preliminar de decadência do período de janeiro a outubro de 2007, arguída pela autuada, sob o entendimento de aplicação do artigo 1731 do Código Tributário Nacional. Contra a decisão, a autuada apresentou recurso ordinário, em síntese requerendo o reconhecimento de pagamentos por ela feitos em razão de sua adesão ao refis e do reconhecimento da ocorrência da decadência do período do direito de lançar do Estado, referente ao período de janeiro a outubro de 2007, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Parecerista da Célula de Assessoria Processual Tributária opinou pelo acatamento do pedido de reconhecimento da decadência parcial, conforme solicitado, sob o seguinte entendimento. No tocante à decadência, entendemos que se aplica previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, pois os documentos fiscais encontram-se lançados e registrados na DIEF referentes às operações de aquisição interestaduais de energia elétrica. Portanto, a contagem deve ser da ocorrência do fato gerador, estando decadente o período de janeiro a outubro de 2007, precedentes da Câmara do Superior do CONAT, 0894/2012, 0354 de 2016. Com isso, opinou pela reforma da decisão singular para parcial procedência. Em sede de análise do órgão colegiado, a quarta Câmara de julgamento, por maioria de votos, afastou a preliminar de decadência, sob o entendimento de aplicação do artigo 1731 do Código Tributário Nacional ao caso. E no mérito, por unanimidade, confirmou o julgamento procedente de primeira instância. O contribuinte apresentou recurso extraordinário, por meio do qual, basicamente, reiterou o pedido de reconhecimento da ocorrência da decadência parcial da autuação. Foram trazidos aos autos como paradigmas as resoluções 117 de 2018 da quarta Câmara de julgamento,
as resoluções 130 de 2010, 23 de 2019 e 148 de 2019 da primeira Câmara de Julgamento, e as resoluções 30 de 2017, 23 de 2018 e 22 de 2019 da Câmara Superior. No entanto, em relação à resolução 130 de 2010 da primeira Câmara de Julgamento e a resolução 30 de 2017 da Câmara Superior, não foi reconhecida a adequação para efeitos de admissão enquanto paradigmas. Em sede de análise de admissibilidade dos recursos, foi verificada que, assim como na decisão recorrida, todos os demais julgados apresentados tratam da falta de recolhimento do ICMS. No entanto, a resolução recorrida, que é a 89 de 2019, é isso? 2000, da quarta Câmara de Julgamento, decisão pela procedência da autuação, com aplicação do disposto no artigo 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional, para efeito de contagem de prazo da decadência, ao passo que as 5 resoluções paradigmas admitidas pela presidência do CONAT, há decisões pelo reconhecimento da decadência parcial ou integral do crédito, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Presidente, senhoras e senhores conselheiros, esse é o breve relato. Bom, feito aqui o relato, vamos agora aqui na forma regimental ouvir o nosso procurador do Estado, doutor Rafael Barbosa Lessa. Doutor Rafael, com a palavra. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos os conselheiros, a nobre patrona da recorrente, doutora Alice, meus cumprimentos a todos, bom dia. Espero que todos estejamos bem, familiares, e desejando pronta recuperação para aqueles que ainda estão padecendo dessa pandemia, dessa Covid-19. Presidente, o caso dos autos é um tema que foi muito controvertido, essa questão da energia elétrica interestadual. E, ao meu sentir, a recorrente ingressou com processo judicial, né, é importante salientar e destacar isso, ingressou com processo judicial para discutir a interpretação do artigo 155, parágrafo 2º, a linha, inciso 10, a linha B, né, da Constituição, que é justamente as operações interestaduais envolvendo fornecimento de energia elétrica. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 748-543 do Rio Grande do Sul, né, tema de repercussão geral reconhecida, 1089, já entendeu e sacramentou a matéria no sentido de que, de fato, essa imunidade ela só se aplica quando o destinatário não for consumidor final de energia elétrica. E o caso da recorrente é exatamente esse. O que foi discutido na quarta Câmara, na resolução recorrida, é que a empresa recorrente, ela não é produtora, nem comercializa energia elétrica. Então, em razão disso, a partir do momento que essas operações vieram sem um destaque do ICMS, ela se tornou a responsável pelo recolhimento desse ICMS, né? E essa foi a discussão. Não obstante os julgados paradigmas, é importante salientar que o caso da recorrente, ele tem uma diferença, porque se trata de um lançamento para prevenir a decadência, ou seja, foi a própria recorrente, a partir do momento que ingressou com o processo judicial, que se autocolocou na condição de um lançamento de ofício. E eu digo por quê? Por mais que a gente tente enquadrar o ICMS, substituição tributária dessas operações, como um lançamento por homologação, a partir do momento
que a recorrente ingressa com processo judicial, questionando essa operação, e deixando de destacar o ICMS nessas operações, ela se autocoloca numa condição a tal ponto de exigir que o fisco promova o lançamento exatamente para prevenir a decadência. Ora, se o fisco tem a obrigação, o dever de lançar para prevenir a decadência, significa o quê? Que o comportamento, a partir do momento que o contribuinte, ora recorrente, ingressa com um processo judicial questionando exatamente essas operações, a natureza jurídica do lançamento ela se modificou por um comportamento do próprio recorrente. Então, considerando esses aspectos, presidente, não obstante entender que pela admissibilidade do recurso extraordinário, é importante pontuar, nesse específico caso, que não se verifica nenhuma divergência a partir do momento que a situação peculiar da recorrente ela exige um pensar diferente desse conselho, porque nós estamos aqui a definir se esse lançamento é lançamento de ofício ou é lançamento de homologação, a partir exatamente dos pressupostos em que ele se deu, ou seja, uma ação judicial em que a recorrente obteve uma liminar e o fisco, para prevenir a decadência, promoveu o lançamento, ou seja, um lançamento de ofício. Então, considerando esses aspectos, presidente, em específico, eu vou opinar no sentido do conhecimento do recurso, porque atendi todos os requisitos de admissibilidade, mas no mérito eu vou opinar, por essas razões, pela manutenção da decisão recorrida. É nesses termos. Ouvimos aqui o nosso representante da PGE, vamos agora ouvir o representante da parte, passando a palavra inicialmente a doutora Alice Macedo. Doutora Alice, com a palavra. Então, bom dia a todos, cumprimentar aqui, oficialmente, a doutora Marta, como presidente deste conselho, a doutor Rafael, nosso procurador, a doutora Ana Paula, como sempre, muito gentil, atendendo aqui a todas as nossas demandas, de última hora, inclusive, todos os conselheiros aqui presentes, iniciando com o conselheiro relator, doutor Felipe Muniz, e demais conselheiros. Queria falar o nome de todos, mas já cumprimentei todos aqui, mas vou, em especial, cumprimentar doutores Franzé, como presidente da segunda Câmara, onde participei, e os conselheiros cumprimentar em especial aqui, doutores também Felipe Pinho, Leilson Henrique, com quem já tive também contato, além de Willam e todos mais, assim, são todos, Queria deixar um abraço aí para todos, que realmente estou com muitas saudades aí de vocês, e é uma grata satisfação voltar aqui, pelo menos aqui na qualidade de advogada, mas já aqui adentrando na questão do recurso. Preparei com a apresentação, eu não sabia nem se era possível, mas acho que sim, se eu colocar aqui no apresentar, acho que consigo compartilhar aqui a tela. Vamos tentar aqui. Deixar mais ilustrado. Se tá certo. Se vocês puderem me sinalizar, não consigo mais ver ninguém, nem ouvir. Se pudessem só me sinalizar. Está aparecendo, doutora Alice, está Okay. começando a aparecer. Apareceu Obrigada. Agora Martins e Lemos, né? Isso. Pronto, é isso mesmo. Senhores, aqui. Pronto, vamos lá. Devem estar passando aqui as demais páginas. Então, aqui o processo que está sendo tratado, trata-se de recurso extraordinário, como já foi bem pontuado pelo conselheiro relator, da Durametal, em face do Estado do Ceará,
onde a gente tem discutido aqui, em especial, né, uma resolução proferida pela 4ª Câmara, por maioria, e o cerne da questão aqui, na realidade, está no ponto da decadência, né, como bem pontuado também pelo ilustre procurador. Aqui a infração, vocês vão ver, ela diz respeito à falta de recolhimento do imposto por ocasião da aquisição de energia elétrica, né, aquisição interestadual de energia elétrica do Estado. A base de cálculo da infração foi 4 milhões, de modo que o principal, e somente o principal foi lançado, não teve multa, né, no valor de 1.264.000. Os fatos geradores aqui é de janeiro de 2007 a dezembro de 2007. A lavratura do auto foi no 7/11/2012. E a resolução recorrida, 89 de 2019, apesar de fazer uma referência aqui à unanimidade, na verdade foi por maioria, né, onde se entendeu pela aplicação, e aí eu destaco apenas a questão da decadência, né, está sendo colocada, pela aplicação do artigo 173.1 do CTN, né, o prazo decadencial desse artigo, quando a parte, né, nos seus recursos, na sua defesa, tratava do artigo 150, parágrafo 4º. Então, o ponto nodal aqui do recurso é exatamente essa situação. O período autuado de janeiro de 2007 a dezembro de 2007, consciência do auto de infração, o AR Estácio folha 108, no dia 19/11/2012. E a alegação de decadência do período de janeiro a 19/11/2007. Como disse, né, o ponto nodal está na aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, porque o lançamento deu-se aqui, sim, por homologação, né? Data vênia aqui o entendimento do ilustre procurador, e aí eu queria destacar com vocês a leitura, especialmente aqui de um dos pontos aqui do artigo 150. O que é que ele vai dizer? Que o lançamento por homologação se dá, né, ocorre, quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opere-se pelo ato em que a referida autoridade, e aí vamos lá, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. E aí o prazo será de 5 anos ao contar da ocorrência do fato gerador. Então, o que é que ele está falando aqui? Que o fisco deve homologar a atividade do contribuinte, expressamente a homologa a atividade. O que a parte aqui quer deixar claro é que essa atividade, né, o contribuinte, ele trouxe todos os elementos possíveis para que a fiscalização pudesse homologar aquela atividade. Então, não é o caso de lançamento de ofício puramente, e sim de um tributo sujeito a lançamento por homologação. Vamos ver por quê. Como foi que foi desenvolvida essa metodologia, né, da ação fiscal? Aqui eu destaquei, num dos tópicos da peça inicial da infração, dizendo o seguinte: o desenvolvimento da ação fiscal, considerando que a empresa tem decisão favorável pela não cobrança deste ICMS e que o Estado do Ceará impetrou recurso de apelação ainda sem decisão, decidiu-se fazer o lançamento para se evitar a decadência dos créditos tributários. Então, vocês vejam aqui, ilustres conselheiros, que existe uma primeira atividade aqui da empresa de ingressar com ação judicial e dar conhecimento desse ingresso ao fisco. Então, o Estado do Ceará teve conhecimento da decisão favorável e decidiu por fazer o lançamento para evitar a decadência. Então, tá claro que esse foi o objetivo, evitar a decadência, e que sem sucesso, né, o Estado não conseguiu. O que é que a empresa, o que é que o fisco pediu para a empresa, né, para poder avaliar essas operações? Ele pediu diversos documentos, entre notas fiscais, DIEF, os livros, e o próprio fiscal destaca essa metodologia, relação de documentos fiscais sem o ICMS DIEF, né, na DIEF. Nesta planilha consta todos os documentos fiscais lançados e registrados pela empresa em sua DIEF, referente às operações de aquisição interestadual.
Ou seja, o fisco aqui, a fiscalização destaca desde o início que os documentos fiscais, né, foram disponibilizados e foram lançados e registrados na DIEF. Então, desde aí, não só pela ação judicial, né, do qual o fisco foi intimado, como também pela DIEF transmitida pelo contribuinte, o fisco teve condições de avaliar essa atividade, de homologar essa atividade, ou não homologar, né, essa atividade do contribuinte. Doutora Alice, só um minuto, presidente. O doutor Micael está mandando mensagem dizendo que está tentando entrar e não está conseguindo na sessão. Obrigada, doutor Ricardo. Ana Paula, dá uma olhadinha. Vai conseguir, presidente. Desculpe, doutora Alice. Tranquilo, gente. Acho que a minha da tela... apresentação, aí não estava aparecendo aqui. Não tá. Uhum, mas tudo bem. Precisa sair continuar. aqui? Não, pode continuar. Ok. Então, a fiscalização, né, de posse da documentação, livros e declarações já transmitidas ao fisco, muito facilmente, né, por conta, inclusive, da ação judicial que a própria empresa ingressou e deu ciência ao fisco quando a decisão liminar. Então, respaldado por todo esse contexto, a empresa, né, fez as operações, porque tinha decisão favorável, sem a inclusão do ICMS, né, nessas notas. E aí, a fiscalização, através desses documentos relacionados em DIEF, faz a relação de notas, né, foram algumas notas, poucas, dessa exatamente aquisição, né, CFLP 6252, aquisição de energia interestadual dessa companhia específica, companhia de interconexão, de onde a empresa tinha um contrato bilateral de fornecimento de energia. E aí, facilmente, a fiscalização identificou as operações, né, inclusive o valor do ICMS que seria devido, caso devido fosse, relacionado a essas operações. O recurso, então, senhores, ele se baseia, além das resoluções paradigmas, né, que esse é o ponto, mas também nesses determinados itens aqui. A ciência do ato de infração, então, se deu há mais de 5 anos da ocorrência de parte dos fatos geradores. O ICMS é um imposto por homologação, ensejando a regra do 150, parágrafo 4º, né, e isso, a nosso ver, o fato de ter sido lavrado um auto de infração, de ter sido um lançamento por decadência, para evitar decadência, ou qualquer outro tipo de lançamento, não desnatura essa essência do ICMS ser um imposto por homologação. Em especial, para o caso aqui do contribuinte, o fisco lançou, baseado em todo o conhecimento das operações. Existia uma atividade declarada para homologação, né, tanto que o fisco tentou correr para lançar, né, esse tributo. Isso não aconteceu só para essa empresa, aconteceu para outras também. E ele tinha conhecimento das operações, seja pela decisão judicial, como já é comentado, seja pelas informações em DIEF, seja pelos livros, seja pelas notas fiscais. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, em cada um desses pontos, a atividade desenvolvida pelo contribuinte e a possibilidade de homologação dessas atividades pelo fisco. Houve declaração e pagamento em todos os meses, né? Se assim o fisco entender por também aplicar a jurisprudência do STJ, né, pela questão de pagamento, vou mostrar para vocês, e também que não houve qualquer indício de fraude, dolo ou simulação, porque em nenhum momento houve omissão dessas informações. A empresa estava respaldada por uma decisão judicial e fez tudo o que poderia fazer para levar isso a conhecimento do fisco, de forma regular, declarando todas as operações na forma da decisão. E aí, para vocês entenderem, nas folhas 21, né, existe o mandado de notificação da decisão liminar, que foi deferida em favor desse contribuinte, para que não houvesse o recolhimento desse ICMS nessas operações de entrada, esse recolhimento. E quando essas notas vieram dessa companhia de interconexão e energética, que é exatamente como eu comentei, né, são aquelas 11, 12 notas que se referem à aquisição mensal, elas vinham com informação, inclusive, de não incidência do ICMS. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui.
Não incidência do ICMS, conforme o inciso 3 do artigo 4, ICMS ST não destacado por força do mandado de segurança. E aí a referência ao processo. Vocês vão ver essas informações aí das folhas 87 até 98. As notas fiscais de aquisição da empresa já haviam, portanto, olha aqui, né, a CIEM enviando para a Duro-Metal com essa informação aqui destacada. Além disso, as notas que passaram no posto também seladas com a informação do ICMS-ST, né, zeradas por conta da decisão judicial. Então, assim, tudo isso vem mostrando não só as declarações da empresa, mas também o conhecimento do fisco dessas operações desde o início, em nenhum momento omitidas. Além disso, a empresa regularmente escriturando essas notas fiscais. Aqui a gente pega, vamos lá, voltar um pouquinho aqui. Voltar aqui para a nota. Essa nota aqui, 4257. Ela foi aqui escriturada nos livros de entrada da empresa, assim como todas as demais, no dia 10 de janeiro, ó, 4257, já com o CFOP 2252, né, aquisição de energia elétrica interestadual, o valor, né, informado também. Então, aqui, ainda pelos livros de entrada, a fiscalização, o fisco sempre, nunca foi emitida essas informações. Aqui a atividade para o fisco teve conhecimento e pôde, sim, homologá-la no tempo hábil. E, além disso, a gente tem a informação da DIEF, né, que foi exatamente essa informação que a fiscalização se baseou, né, tranquilamente para poder destacar esse valor não recolhido por força de medida judicial. E aí, aqui, o CFOP 2252, exatamente aquela nota em janeiro. Estou pegando aqui uma amostra só do mês de janeiro, mas isso tudo se repete em todos os meses. Da mesma nota, no valor de R$ 273 mil, né, com informações do ICMS zerado, com certeza por conta da decisão judicial, mas com todas as informações aqui bem detalhadas para a fiscalização. Ok, não bastasse tudo isso, então, assim, fica claro que a ausência de dolo, fraude, simulação, aí seja a regra do artigo 171, inciso 1, 173, inciso 1, também a existência de uma atividade do contribuinte passível de homologação pelo fisco, né, por ser o tributo sujeito a lançamento por homologação, e se ainda se fosse atrás sobre a questão de pagamento, e houve recolhimento, segundo aquela jurisprudência do STJ, a súmula 555, né, sim, todos os meses, a empresa, ao calcular os impostos, houve saldo devedor de todos os meses dessas operações. Então, aqui a gente demonstra, senhores, a boa-fé do contribuinte desde o início, a existência de atividade para homologação desde o início, o fisco, com conhecimento dessas operações, tentou fazer o lançamento por decadência, mas fez a destempo. E aqui também a gente destaca o parecer da assessoria, foi proferido antes da decisão da decisão recorrida, pelo doutor Lúcio, inclusive, em que destaca essa informação da aplicação do artigo 150, entendendo pelo 150, porque os documentos fiscais estavam lançados e registrados em DIEF, né, referentes a essas operações de aquisição de energia elétrica, estando decadente aí o período de janeiro a outubro de 2007, e também com destaque de que essas informações não ocorreram por conta de decisão liminar, né, mas que não era impedimento para a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, pelo contrário, toda a atividade estava ali lançada e disponível para o fisco desde o início. Nós destacamos aqui as resoluções paradigmas, todas elas pela aplicação do do artigo 150, parágrafo 4º, com relação à falta de recolhimento, quando as operações estiverem informadas, ou quando houver recolhimento, né, seja que modalidade for, e são várias nesse sentido, são várias, né, tanto estou destacando apenas aqui os pontos principais, mas eu queria até deixar aqui, não está nas resoluções paradigmas, porque foi divulgada posterior ao nosso recurso, a uma última aqui da terceira Câmara, que é em caso idêntico ao nosso aqui, da Teixe União, uma das empresas que estavam na relação do Estado do Ceará para a autuação, inclusive, com relação à prevenir decadência e pela aplicação aí também do 150, parágrafo 4º, né, foi acatada. E é isso, senhores, que eu queria destacar com vocês.
sobre a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Saiu para vocês ou ainda consta? Saiu já. Já tirou. Pronto. Então, era esses pontos que a gente queria destacar, né, pela existência, pela aplicação do 150 parágrafo 4º, por toda essa atividade a que o contribuinte esteve sujeito, físico com disponibilidade, para ver todas as informações desde o início, informações declaradas em DIEF, informações declaradas na nota, no livro de entrada, em decisão liminar, recolhimentos feitos em todos os períodos, em todos os meses da empresa, se fosse pela aplicação da jurisprudência do STJ da mesma forma, e também, por fim, né, para arrematar, se houvesse, se entender ainda por alguma questão, esse ICMS dessa operação de energia, inclusive, ele poderia, se a empresa tivesse, né, recolhido, ou a geradora como substituta, ele seria utilizado certamente como um crédito da empresa para fins de creditamento mesmo do ICMS, né, na apuração corrente, já que se trataria de uma energia adquirida aí para consumo ou utilização na industrialização, como assim se entender. Então, aqui não se está falando realmente mais da incidência ou não desse ICMS, a empresa mesmo já não discutiu mais isso desde o início, né, e sim a decadência do direito físico lançar esses tributos. É isso, senhores, fico aqui à disposição para esclarecimentos aí ao longo dos debates também, e agradecer o tempo de vocês. Ouvimos aqui a doutora Alice, eu indago, doutor Rafael, deseja manifestar-se ainda? Eu posso passar os debates? Passar os debates, presidente. Ok. Então, iniciando aqui as inscrições para os debates. Quem deseja falar inicialmente? Quero inscrição, presidente. Vamos ver aqui. Doutor Felipe, em seguida, doutor Ricardo Valente. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, presidente. De uma forma objetiva, com relação à decadência, é importante destacar que decorre das informações complementares do auto de infração que todas as operações fiscalizadas tinham suas respectivas notas fiscais e foram devidamente lançadas e registradas na DIEF da autuada. As informações complementares do auto de infração foram solicitadas através do termo de início 2012, 16793 e posteriormente pelo 2012, 25686, todos os documentos fiscais referentes às operações retrocitadas. Em seguida, efetuaram-se consultas nos sistemas corporativos da Cefaz, da DIEF. Ou seja, todas as operações objetos da autuação sempre foram de pleno conhecimento do fisco estadual. O destaque do ICMS e substituição tributária sobre operações interestaduais de aquisição de energia elétrica não foi feito pelo contribuinte por se encontrar, à época, acobertada por decisão judicial liminar. No entanto, foram feitos os pagamentos que o contribuinte acreditou serem devidos, de forma que se trata de uma situação a ser homologada ou não pela Fazenda Estadual. No que tange a liminar, o fato de o fisco estadual ter promovido o lançamento, o que ocorreu para evitar a decadência, não descaracteriza como caso a ser homologado, ou seja, uma vez que o lançamento foi feito exatamente por não concordar com a homologação dos lançamentos e pagamentos feitos pelo contribuinte. Sendo assim, eu entendo que o prazo de 5 anos a ser aplicado para a decadência deve ser contado conforme estabelecido no parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, encontrando-se alcançado pela decadência o período de janeiro a outubro de 2007. Já adiantando o meu voto, presidente, pelo provimento do recurso extraordinário. Ok. Doutor Ricardo Valente. Bom, presidente, a gente vive para aprender, nós vivemos para vivenciar, sendo redundante aqui, muitas coisas, né? O CONAT, ele ensina a gente todo dia, e como eu sempre digo, isso aqui é melhor do que qualquer pós-graduação. Presidente, a gente está diante de um caso, embora seja um caso corriqueiro de aplicação de 150 e de 1731, mas nós estamos diante de um caso que o contribuinte conseguiu judicialmente, né, uma decisão
o fisco se utilizou dos dados informados pelo próprio contribuinte, agindo ali a partir daquele fato gerador, e o fisco, para não perder o timer, ele efetua o lançamento, né? E ainda vem ao CONAT, ainda vem uma defesa por parte de uma decisão do CONAT, por parte de uma Câmara, e ainda mantém, né, aquele artifício de contagem pelo 1731. Mas como assim, presidente? Como pode ser contado a partir do 1731 se o contribuinte detinha uma ação judicial em curso por meio de uma liminar, e esse lançamento ele ocorre por dados informados pelo próprio contribuinte, e a partir de então se conta pelo 1731? Eu realmente, presidente, eu não entendo dessa forma. Adiantando aqui, o meu entendimento ele é igual ao doutor Felipe Muniz, e eu também entendo, presidente, sem sombra de dúvidas, pelo 150, parágrafo 4º, até porque o fisco jamais poderia aplicar multa, e não aplicou a multa. Por quê? Porque existiu uma decisão judicial, presidente. Então, por meio da decisão judicial, ele aplicou o principal. Uma vez aplicando o principal, por dados fornecidos pelo próprio contribuinte, o fato gerador aconteceu a partir da sua informação. Então, presidente, não há outra contagem a se fazer a não ser a 150 do parágrafo 4º, presidente. Obrigado. Ok. Vamos agora ouvir o doutor Michel Gradivon. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todas e a todos. Uma alegria vê-los com saúde, em plena forma. Nesses dias tão difíceis, é sempre uma renovada alegria a gente poder festejar a saúde, que já devia ser feito em qualquer época das nossas vidas, né? A gente, às vezes, só sente falta de algo quando a gente realmente não tem, não consegue valorizar antes de sentir a falta. Senhora presidente, esse processo, ele vem como um recurso extraordinário contra uma decisão da 4ª Câmara, da qual eu faço parte. Inclusive, eu tive a oportunidade de ser um relator da matéria. E nessa questão da decadência, houve uma votação que não é muito comum em nossa Câmara, porque a nossa Câmara é conhecida por maioria, sempre decidir pela aplicação do 150, parágrafo 4º. Mas, nesse caso, alguns colegas conselheiros e conselheiras lá da 4ª Câmara mudaram essa postura que lhes é comum, em razão da peculiaridade do caso. E a peculiaridade do caso aqui não se deu simplesmente pela questão de ter sido uma atividade realizada durante a vigência de uma decisão liminar judicial. Não foi isso. O que acontece é que se trata aí de uma responsabilidade subsidiária da substituída tributária, e numa operação que acabou se tornando uma incidência de ICMS, é verdade, mas sobre operações de entrada, substituição tributária por entrada. Nessas operações de substituição tributária por entrada, a maioria da Câmara entendeu que não existe uma atividade do contribuinte. Ele não realiza nenhum tipo de declaração, nem pagamento antecipado na questão da substituição tributária por entrada interestadual. Sempre o que acontece é que o Estado calcula e o informa de qual o valor devido. E aí ele recolhe. É assim que funciona a substituição tributária por entrada. Normalmente fica registrado no CITRAN. Enquanto não é registrado no CITRAN por uma questão de uma decisão judicial, no caso como concreto, que foi uma liminar, uma decisão liminar, ainda assim, é a administração tributária que toma a iniciativa
de fazer os cálculos, de informar qual é o valor e de exigir esse valor. Então, o auto de infração, senhora presidente, se refere exclusivamente à matéria de substituição tributária por entrada interestadual. E a maioria dos conselheiros, inclusive alguns que normalmente votam pelo 50º parágrafo 4º, entendeu que realmente, como não é uma modalidade de ICMS por homologação, é uma modalidade sui generis, uma modalidade em que há simplesmente uma atividade do Estado antes de qualquer posicionamento ou manifestação ou conduta por parte do contribuinte, entendeu-se que, por se tratar de lançamento puramente de ofício, deve ser regulamentada a decadência pelo 1731. E aí, no caso, não haveria decadência alguma do crédito lançado no auto de infração em análise. Eu só queria esclarecer esse ponto, senhora presidente, para que, apesar de estar nos autos, apesar de estar na resolução de procedência que está aí, que foi redigida por mim e consta nos autos, eu queria explicar isso para que os colegas entendessem por que a quarta Câmara, que normalmente vota pelo 150 parágrafo 4º, dessa vez mudou e entendeu pelo 173.1. Obrigado, senhora presidente. Presidente, ainda os debates, quem deseja manifestar-se, por favor. Só um esclarecimento, se for possível, presidente, quando oportuno. Senhor presidente. Um pouquinho, tá bom, doutora Alice? Só se você terminar, aí ele passa a palavra, tá bom? Doutor William, e em seguida, doutor Caio. Bom dia a todos. Senhora presidente, como sempre, decadência a longas datas essas discussões, né? Eu acho que já foi pior. Mas essa discussão, desde que eu sou conselheiro, que é muito debatida, esse problema da decadência. Mas, senhor presidente, no caso, o doutor Alice mostrou, falando aí do 150, parágrafo 4º, o fisco homologa a atividade. O fisco não homologa, que nela disse, o pagamento de imposto. E eu estendo, tampouco, o crédito do imposto. O fisco homologa a decadência. O fisco homologa a atividade da empresa. Só um exemplo. Se é uma omissão de saídas, no mercado de sujeito de tributação normal, quanto uma omissão de saídas, foi que houve. O contribuinte não informou a operação nenhuma para a empresa. Por exemplo, no SLE, a omissão de saída, ele não informou nenhuma operação para a empresa. O fisco não tinha que homologar aquela atividade de venda dele, que tinha repercussão de CMS destacado, normal. Por quê? Porque ele não declarou a atividade. Aqui é o contrário. Ele declarou a atividade. E tem mais um detalhe. Ele não recolheu o imposto porque ele estava amparado por uma decisão judicial. Agora, tem uma decisão judicial, o fisco sabia daquelas operações e vai lançar o imposto. Claro que o fisco pode lançar. Lógico que o fisco pode lançar. Por que deve lançar? Porque não tem que esperar que se conclua aquela ação fiscal. Porque se for concluir 6, 16 ou 26 anos depois, não tem mais jeito do fisco cobrar, caso o contribuinte perca a ação. Então, ele tem que lançar. Daí não tem nenhuma dúvida. Agora, eu creio que esse lançamento ele tem que obedecer à regra, ou do 150, parágrafo 4º, ou do 173.1. No caso aqui, como é que o contribuinte ia escriturar ICMS? Tão pouco pagar. Por quê? Porque ele tinha uma decisão judicial para não fazer. Ele não ia escriturar, tampouco pagar. Porque ele tinha a decisão judicial e daquela decisão judicial o fisco tinha o pleno conhecimento. Então, o fisco tinha que ter vindo antes, obedecendo, no meu entender, o 150, parágrafo 4º. Estava lá a atividade, comprou energia, não se creditou. A própria nota fiscal diz que não foi feito
o débito do ICMS lá, submissão tributária, porque o contribuinte destinatário estava amparado por uma decisão judicial. Então, lá o outro Estado também iria punir o contribuinte, porque ele fez, não, se eu tenho uma decisão judicial, vou ser punido porque estou cumprindo a decisão judicial? Eu acho que não. Então, o fisco tinha conhecimento da atividade, o destinatário não recolheu tão pouco o imposto, destacou lá o imposto na FD dele, porque ele tinha uma decisão judicial, estava amparado. Então, por isso aí ele vai ser penalizado? Não, porque ele está com a decisão judicial. Mas a atividade da compra de energia estava lá declarada para o fisco. O fisco tinha que ser precavido para lançar dentro do prazo. E eu entendo que o prazo aí, sem dúvida nenhuma, é o 150 parágrafo 4º. Por quê? Porque a atividade era do pleno conhecimento do fisco. Agora, se não fosse, que nem eu dei o exemplo da omissão de saída, aí não. Era lógico que era o 173. Por quê? Qual era a atividade que o fisco ia homologar se não tinha conhecimento? Mas nessa ele tinha o pleno conhecimento. Embora o imposto não tivesse sido destacado. Mas por que não estava destacado? Por uma decisão judicial. É isso, senhora presidente. Obrigado. Doutor Micael, por favor. Presidente, renovar os votos de bom dia e parabenizar aqui a doutora Alice por sua explanação, sempre muito didática, muito direta, né? Tem aí propriedade para fazer a defesa, porque já foi, inclusive, nossa colega ex-conselheira, então o faz com bastante propriedade. Bom, sobre o tema, presidente, eu acho que nós estamos aqui de frente de um caso clássico de artigo 150, parágrafo 4º. O contribuinte, como já foi dito pelo doutor William, pelo doutor Felipe, pelo doutor Ricardo, o contribuinte levou todas as operações à sua escrituração fiscal através das DIEFs, né? As operações interestaduais de aquisição de energia elétrica se deram todas devidamente escrituradas pelo contribuinte, né? O contribuinte em nenhum momento se furtou das informações para o fisco. E, como o doutor William bem disse, né, o que a Fazenda, o que o fisco vai aqui homologar, né, não é nem pagamento. Mas para aqueles que entendem que o pagamento é parte da homologação, assim como tem aí a súmula 555, a tão criticável súmula 555 do STJ, é porque ela, em alguns momentos, como eu já disse aqui, até naquela sessão da plenária, ela traz muito mais dúvidas do que certezas, né? O contribuinte fez pagamentos durante o período, né? A gente pode observar no processo, as folhas 205, né, que o contribuinte, que existe pagamento sim no período fiscalizado. Então, é muito claro que a atividade do contribuinte foi realizada, pagamento existe, para aqueles que entendem da interpretação daquela forma. Então, não há aqui, eu não consigo vislumbrar, a fala do Dr. Michel é pertinente, entretanto, aqui, o que, a meu ver, data máxima venha, é um desvirtuamento do artigo 150, parágrafo 4º, para aqueles que não entendem dessa forma nesse caso. Porque o contribuinte, nós não temos aqui o condão de alterar a decadência a depender da forma que se dê a sistemática de ICMS. Não é dessa forma que se dá a decadência. Então, aqui nós temos que observar a atividade do contribuinte, porque esse é o parâmetro que a doutrina e que a jurisprudência traz para a aplicação do artigo, bem como o recolhimento do imposto, para aqueles que entendem da forma do STJ. E, nesse caso, os dois pontos estão aferidos. Os dois pontos. Tanto a questão da escrituração, né, de forma clara na DIEF, levando ao conhecimento do fisco. Tem aí uma questão sui generis, que é a decisão liminar que o contribuinte tinha acerca das operações, e isso realmente é um ponto que traria um pouco de diferença nesse caso, mas o contribuinte fez de acordo com o judiciário naquele momento lhe autorizava. Então, presidente, eu não consigo vislumbrar a aplicação de um 736 primeiro para um contribuinte que escriturou devidamente suas operações, levou a conhecimento do fisco, bem como o apagamento decorrente nas competências do mês. É esse, presidente, meu posicionamento.
Está sem áudio. A senhora está sem áudio, presidente. Ok. Doutora Alice está pedindo aqui a palavra. Eu gostaria que a senhora fosse bem objetiva, ok? Obrigada, presidente. Desculpe a interrupção. Na realidade, era só para reforçar, então, senhores, essa questão do ICMS por entradas, né, foi por conta exatamente da falta, entre aspas, aqui de recolhimento, né, declaradamente realizada por conta da decisão judicial. E aí, a operação, se fosse ser realizada de outra forma, talvez por essa questão da entrada, mas aqui é uma falta de recolhimento, não é puramente, né, propriamente dita, porque se fala da uma decisão judicial que autorizava a empresa assim fazer. Então, assim, mais uma vez, reforçando esses pontos e destacar aqui, se esse imposto tivesse sido recolhido, o que é que ia acontecer? A empresa ia adquirir essa energia e ia utilizar isso como um crédito depois, na sua apuração. Então, qual seria o prejuízo do fisco também? Não se vislumbra esse prejuízo, né, por conta dessa utilização desse crédito de energia, se assim fosse. Além de tudo que já foi falado aqui, que é a questão do 150, parágrafo 4º. Okay. Obrigada, presidente. Doutor Rafael, considerando aqui que a doutora Alice manifestou, se o senhor deseja manifestar-se? Sim, presidente. Presidente, a Procuradoria, ela entende que o fato que as decisões da Câmara não podem ser tratadas num fato hipotético de um futuro creditamento, porque esses requisitos vão ser analisados em um momento posterior, exige uma outra avaliação para que isso seja possível. Mas, voltando ao caso dos autos em específico, que é a decadência, a Procuradoria renova todos os termos, porque realmente o lançamento por homologação exige o cálculo do imposto, a apuração, né, e a empresa não fez nada disso, porque, em razão da liminar, o lançamento, ao meu sentir, ele se desnatura, ele exige uma providência do fisco. A partir do momento que a empresa obtém uma liminar, que o fisco se abstenha, né, de promover a cobrança do imposto nas operações interestaduais, isso atrai um lançamento de ofício ao sentido da Procuradoria, e é por isso que entende pelo encaminhamento da regra do artigo 173, inciso 1 do CTN, presidente. É nesses termos. Algum conselheiro ainda deseja? Estou vendo aqui o doutor Felipe Pinho. Doutor Felipe Pinho, por favor, sua manifestação. Oi, presidente. Doutora Alice, né, que a gente não vê há tanto tempo. Eu vou me dar o direito de falar um pouquinho agora, presidente. Eu tô muito calado ultimamente, e aí, agora que eu estou tendo a oportunidade de falar... Está muito calado, mas não tem crédito não, viu? Só os debates. Tá bom, então. Parou. Pode ter crédito acumulado das sessões passadas, não, Felipe. Vamos lá. Pois eu vou parar, presidente. Não, na verdade, a minha fala é muito rápida. Como disse já o doutor Ricardo, como vários já iniciaram, o doutor William também, a decadência é uma questão que suscita muito diálogo, muita discussão, né? E como esse processo é um processo que é atravessado por uma questão aí que entendo ser peculiar, presidente, eu regimentalmente peço vistas do processo para analisá-lo com mais cuidado, cautela. Peço desculpas às senhoras e senhores, não pedi vistas antes, porque eu fiquei escutando aqui um pouco mais, para ver se clareava mais aqui o meu discernimento, mas realmente vou precisar do processo para que eu possa consultá-lo e ficar mais a par dele, presidente. Pedindo desculpa à senhora presidente por essa... Eu sei que é importante a celeridade processual, mas, de fato, eu sinto essa necessidade. Doutor Felipe, não há por que pedir desculpa de um pedido de vista, seu, né? Conselheiro nenhum deve votar tendo dúvida, se ainda está aqui fundamentando e dizendo que tem um aspecto que precisa, sim, ser observado no processo. Muito salutar. Em função da celeridade, eu só peço que devolva, que faça o estudo e que devolva o processo o mais rápido possível para que possa entrar em pauta. E na forma regimental, concedido vista do processo ao presidente, eu já me coloco antecipadamente, por conta da celeridade, amanhã mesmo eu devolvo o processo, tá bom? Pode estudar com bem calma, não precisa ser amanhã não, porque ele não será colocado em pauta, não tem como ser colocado em pauta amanhã.
Você me devolvendo até segunda-feira, pode fazer o estudo. Pronto, tá ótimo, tá ótimo. Eu Obrigado. agradeço e concedido o visto do processo ao doutor Felipe. E agradecendo aqui a doutora Alice e aos demais advogados aqui presentes. Logo, logo retornará a esta sessão virtual aqui conosco. Então, mais uma vez, eu falo do prazer de revê-la. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores conselheiros, procurador, doutora Ana Paula. Foi muito bom revê-los e espero, né, reencontrá-los em breve. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia, Alice. Excelente defesa, parabéns. Obrigada, Michel. Bom lhe ver, amigo. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Até logo, Alice. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Bom, senhores conselheiros, eu entendo que podemos passar ao segundo processo ou desejam 5 minutos de intervalo? Presidente, eu quero pedir vistas aí desses 5 minutos também, eu quero utilizá-lo para ir ao toalete, se todos quiserem. Então, são 9h40, às 9h50 retornaremos, ok? 10 minutos.